1 bilhão e 100 milhões de berries. Essa é a recompensa que pesa sobre a cabeça de um homem que já vestiu o casaco de corsário, que já foi oficialmente funcionário do próprio governo mundial, que já teve por anos a missão de manter a ordem nos mares. E mesmo assim, depois de tudo isso, o mundo inteiro concorda numa única coisa: ninguém jamais conseguiu deixar Jinbe sob controle. Nem o governo, nem nenhum imperador do mar e nem o próprio destino. Hoje a gente entra de cabeça em como o mundo de One Piece enxerga o Jinbe, para entender como um homem consegue ser ao mesmo tempo aliado e ameaça, e por que isso assusta tanto quem olha de fora. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo e considera se tornar um membro para apoiar meu trabalho por aqui e ter acesso a conteúdos exclusivos. Para entender o medo, é preciso voltar bem no começo. Jinbe nasceu homem-peixe e cresceu dentro de uma das tripulações mais lendárias da história recente dos mares, os Piratas do Sol, comandados por Fisher Tiger. Para quem entende o funcionamento real dos oceanos, almirantes que estudam dossiês, informantes que trabalham nos bastidores, líderes de outras tripulações que conhecem a história por trás dos nomes, os Piratas do Sol nunca foram só criminosos comuns, eram um símbolo vivo de resistência, um grupo que teve coragem de atacar os próprios dragões celestiais, que libertou escravos das mãos dos nobres mundiais, que colocou fogo numa injustiça que ninguém mais tinha coragem de sequer mencionar em voz alta. Mas essa versão da história nunca chegou completa para o cidadão comum. Numa vila qualquer do Paradise, o que sobra é só o boato mal feito, distorcido de boca em boca, e a imagem grosseira estampada num cartaz de procurado. Um bando de homens-peixe monstruosos saqueando navios sem motivo aparente, espalhando terror pelos blues. Para um pescador que perdeu carga para um ataque, ou para uma família que ouviu falar de um navio pirata avistado no horizonte, não existe contexto histórico, existe só medo cru, o mesmo feito, o mesmo grupo. Duas leituras completamente diferentes, dependendo de quem está contando a história. E é assim que a reputação de Jinbe começa, dividida antes mesmo dele escolher qualquer coisa por conta própria. 76 milhões de berries. Esse foi o primeiro número que o mundo colocou na cabeça de Jinbe, e ele nem precisou fazer nada sozinho para merecer isso. Bastou ser parte da tripulação de Fisher Tiger. Para a Marinha, isso é dado técnico, frio, catalogado. Mais um subordinado perigoso, treinado por um dos piratas mais temidos da geração anterior. Um nome para arquivar, estudar, vigiar de perto. Um número que representa capacidade de combate e não caráter. Mas para o morador comum do West Blue, por exemplo, ou do South Blue, que só vê o cartaz pregado na parede da vila, o rosto desenhado com traços exagerados, os dentes afiados, destacados de propósito pelo artista, não existe nuance nenhuma. Existe só um monstro do mar, mais um motivo para trancar a porta de casa e apagar as luzes quando um navio desconhecido é avistado se aproximando. 76 milhões não é um número, é um rótulo que gruda antes mesmo de qualquer conversa. Fisher Tiger morre, e num movimento que reconfigura toda a estrutura de poder da tripulação, Jinbe assume o comando. Para os outros piratas do Novo Mundo, gente que entende exatamente o peso de liderar uma tripulação lendária, isso é uma declaração e tanto. Não é qualquer um que herda o posto de um símbolo como Tiger. Jinbe precisou ser forte o suficiente para impor respeito e precisou ser confiável o suficiente para manter uma tripulação inteira machucada, revoltada, cheia de ressentimento, unida sob um propósito só. A recompensa sobe para 250 milhões. Só que para o público em geral, esse número não representa liderança nenhuma, representa perigo crescendo sem freio. Mais uma prova de que aquela ameaça homem-peixe não estava diminuindo com o tempo, estava se tornando cada vez mais organizada, cada vez mais coordenada. O mundo comum não vê um líder assumindo uma missão de vida, vê apenas o medo ganhando estrutura.
ganhando comando, ganhando direção. E aqui a história vira de cabeça para baixo, de um jeito que ninguém via chegando. Jinbe se torna um dos 7 Shichibukai, o sistema criado pelo próprio governo mundial para transformar criminosos poderosos em ferramentas a seu favor. Pro alto escalão da marinha, é uma jogada calculada, quase clínica, pegar uma ameaça enorme e dar uma coleira nela. Usar a força de um homem que um dia atacou dragões celestiais e virar essa mesma força a favor do sistema. Ele ganha até um título oficial cerimonial, Cavaleiro do Mar Kaikion no Jinbe. Mas pro cidadão que só entende o básico do mundo, pirata é inimigo, marinha é a lei. Essas duas coisas nunca se misturam. Isso simplesmente não fecha. Como um homem que já foi símbolo de rebelião agora usa simbolicamente um casaco do governo. Ele mudou de lado? Ele foi comprado? Ele sempre foi assim ou virou a casaca? A confusão se espalha pelos portos, pelas tavernas, pelas conversas de mercado, a desconfiança também, porque no fundo ninguém, e nem os informados, nem os povos simples, conseguem encaixar Jinbe dentro de uma caixinha só, e isso por si só já é um tipo de poder que poucos têm. Então vem um momento que muda tudo de vez. No meio da guerra do ápice, transmitida por Dendemushi para cada canto habitado do mundo, Jinbe faz um impensável em Marineford. Renuncia publicamente ao posto de Shichibukai, ali no campo de batalha, na frente de almirantes, na frente do próprio governo mundial, na frente de milhões de espectadores assistindo em praças lotadas, bares silenciosos, salas de estar paradas no tempo. Para a Marinha, isso é traição no seu sentido mais puro. Um Shichibukai virando as costas durante o pior momento possível, o momento de maior exposição pública da história recente. Mas para o cidadão comum assistindo aquela cena ao vivo, sem entender toda a política e a estratégia por trás, é simplesmente um homem enorme e assustador escolhendo, na cara de todo mundo, lutar ao lado de Barba Branca contra o próprio sistema que um dia tentou domesticá-lo. Um gesto que ninguém esquece, porque dessa vez todo mundo viu acontecer em tempo real, sem filtro, sem boato, no meio do caminho. Depois da guerra, o número volta e vem maior do que antes: 438 milhões de berries. Esse valor não é só sobre força bruta, é uma mensagem clara, quase oficial, para o mundo inteiro. Esse homem não pertence a ninguém, nem à marinha, nem a nenhuma bandeira pirata específica, nem a nenhum sistema de poder estabelecido. Ele escolheu o próprio lado, na frente de todo mundo, sabendo exatamente o preço que isso teria, e esse preço ficou estampado em números, num cartaz espalhado pelos 4 cantos dos mares. Anos depois, já aliado de Luffy, Jinbe faz de novo o que ninguém esperava: vira as costas para uma imperadora do mar em pleno território dela. Para quem entende o tabuleiro de poder do Novo Mundo, isso é uma loucura calculada. Desafiar Big Mom dentro dos domínios de Totoland é praticamente assinar a própria sentença de morte. Poucos sobrevivem a esse tipo de escolha, e ainda menos escolhem isso conscientemente, por lealdade a algo maior. Jinbe fica para trás de propósito, arriscando a própria vida para proteger os Piratas do Sol da fúria dela, enquanto Luffy e o resto da tripulação escapam. Para o povo comum, a informação que sobrevive é mais simples, mais resumida, mas igualmente pesada. Mais um poderoso que decidiu não se curvar diante de um imperador, mais uma prova viva de que esse homem-peixe simplesmente não reconhece dono. Jinbe encontra a tripulação em um ano e finalmente anuncia oficialmente a sua entrada nos Chapéus de Palha, como timoneiro, o 10º membro da tripulação. Logo em seguida, participa diretamente do ataque a Onigashima, um confronto que reorganiza o equilíbrio de poder de toda a região e reverbera por todo o Novo Mundo. Para quem acompanha de perto as movimentações dos grandes nomes, outros capitães informantes da marinha, membros de outras tripulações poderosas, ele deixa de ser só um ex-corsário sem rumo definido e se torna parte ativa de uma tripulação que está, na prática, redesenhando o mapa de poder dos mares. A recompensa dispara: 1 bilhão e 100 milhões de berries, o terceiro maior valor entre todos os Chapéus de Palha. E para o mundo comum, que só acompanha os grandes números estampados nos jornais, só resta uma certeza cada vez mais forte: seja qual for a bandeira que esse homem decida seguir, ela nunca vai ser imposta por ninguém além dele mesmo.
Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Governo Chichibukai, Imperador do Mar, uma tripulação lendária construída sobre décadas de sangue e resistência. Cada um desses poderes, em algum momento da história, tentou colocar Jinbe dentro de uma caixinha, dar um rótulo, prender por alguma definição, e cada um deles falhou. Porque no fim das contas, o mundo de One Piece aprendeu uma coisa sobre esse homem-peixe: ele nunca foi domado, ele só escolheu, a cada capítulo da própria história, exatamente com quem ficar, e exatamente quando ir embora. Mas e aí? O que você acha do Jinbe? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo pra gente continuar debatendo sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique em um desses que está aparecendo na tela. Continua maratonando o canal, continua maratonando essa série de vídeos. Eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.